Senhor presidente, deputado Fernando Santana, os demais deputados e deputadas, eu queria aqui tratar de um assunto que está tomando as redes sociais nas últimas horas. Fui lembrado, inclusive, agora recentemente, por nossa assessoria, que é exatamente essa, não tem outra palavra a dizer, intervenção que o governo Bolsonaro faz na Unilab. Estava há pouco agora, inclusive, lembrando. Veja, as universidades federais, de acordo com o artigo 207 da Constituição, elas têm autonomia didático-financeira. Perdão, didático-científica. O que é a autonomia? As universidades, desde o princípio, né, estamos falando de uma construção das sociedades ocidentais desde os séculos XII e XIII. As primeiras universidades na Europa, elas se dão ali no princípio dos Estados nacionais. As universidades, elas, desde então, elas se notabilizaram e se consolidaram como cidadelas do saber, né, com a liberdade de cátedra, com a autonomia necessária para o cultivo do saber, da educação, da extensão e da pesquisa. O Brasil, tardiamente, investe em educação. Porque um país colonizado, obviamente, não interessava ao colonizador que aqui, no país, se construíssem sistemas públicos de ensino, de extensão e de pesquisa sólidos. Por isso que o Brasil ele só vai investir em universidades, de fato, no século XX. O restante da Europa, por exemplo, você tem da Europa do Norte, você tem a experiência universitária desde o século XII, século XIII. Você vai ter, por exemplo, no século XIV, né, na Inglaterra, você vai ter grandes universidades que hoje, inclusive, né, o primeiro Estado nacional europeu foi o Estado português. A Universidade de Coimbra, ela já conta aí com mais de 600 anos. Pois o Brasil, tardiamente, investe em universidades. Na verdade, só na segunda metade do século XX é que elas se ampliaram, porque o que havia desde então eram faculdades isoladas. As primeiras faculdades de Direito, né, Olinda e São Paulo, ainda no século XIX, e mais adiante as faculdades de Medicina. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque é absolutamente importante que o nosso telespectador pense em duas coisas. É fundamental investir em educação, ciência, tecnologia. Para isso precisa de investimento. Precisa de investimento. Desde a educação básica, vejo aqui o presidente Anísio da APEOC. Desde a educação básica. Desde a educação básica. Mas chegando ao nível superior. Portanto, não há país democrático e desenvolvido que não invista em educação. E a educação pressupõe que nem todos têm o mesmo acesso à educação. Pressupõe que é necessário haver políticas afirmativas para que aqueles que, por sua razão de classe ou outro marcador de diferenciação e desigualdade, ele tenha acesso à educação. Vamos lembrar que aos negros libertos, até o século XX, não era possível entrar à educação, adentrar à escola pública. Estou falando do século XX brasileiro. O Brasil tardiamente permitiu que os filhos de escravizados e os escravizados libertos pudessem adentrar à escola pública. As mulheres só adentravam à escola pública na condição de normalistas durante boa parte do princípio do século XX. A história da educação brasileira foi uma história de segregação e desigualdade. Daí a necessidade de constituirmos políticas para a superação da segregação e da desigualdade que, portanto, permitam o acesso de todos. E aqui eu queria, sem ser professoral, eu queria falar dos 3 elementos que conjugam o direito à educação, deputado Fernando. O direito à educação,
tratado nas declarações internacionais, como a Declaração de Joinville, por exemplo, ele se perfaz através de uma tríade. O direito ao acesso, portanto, todos têm que ter acesso à educação. O direito à permanência, todos têm que ter direito à permanência à educação. E o direito à qualidade, socialmente referenciada. O direito ao acesso, o direito à permanência, o direito à qualidade. O final do século XX brasileiro, sobretudo a partir da década de 60 em diante, vimos o crescimento das universidades públicas como cidadelas da democracia e da resistência democrática. A Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas, a Universidade Federal, a chamada Universidade Nacional, que depois transformou-se Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Ceará, que talvez seja uma das universidades ainda dos anos 50, fundada pelo reitor Martins Filho, que tem na sua consigna, talvez uma das mais belas sínteses do saber no Brasil, o universal pelo regional. Quando o então reitor Martins Filho fundou a Universidade Federal do Ceará e dizia universal pelo regional, dizia, não vamos esquecer do local, não vamos esquecer que somos cearenses, estamos no semiárido, temos questões aqui a vencer, mas precisamos pensar no universal. Parece que nada disso importa a este governo. A universalidade, o direito ao acesso, à permanência e à qualidade, a necessidade de ampliarmos o ensino, a pesquisa e a extensão, investirmos em universidades, investimos em pesquisa e tecnologia. É um governo que, a todo tempo, ele estimula o polemismo conservador para manter a lealdade dos seus apoiadores. Como não há proposta para o Estado-nação, porque esse governo não tem proposta para o Estado-nação, ele não tem proposta para a macroeconomia, ele não tem proposta para a ciência e tecnologia, ele não tem proposta para a educação, ele aposta na permanente polêmica. O que aconteceu na Unilab foi isso. Veja, a Unilab, no exercício do artigo 207 da Constituição, na sua autonomia didático-científica, ela, através do seu conselho universitário, ela diz, olha, eu tenho vagas não ocupadas. Portanto, já tinha havido o processo do SISU. Vagas sobrantes, vagas que não estavam ocupadas. Num número pequeno, inclusive. Vagas que não estavam ocupadas. Número, talvez 120 vagas que não estavam ocupadas. E aí, num ato de inovação, sem dúvida alguma, de criatividade, o país precisa de imaginação, de criatividade. Ele disse, não, vou fazer um edital para um segmento populacional que historicamente não acessa a educação de nível superior, que é o de pessoas trans. Repito, para o nosso telespectador, não é que havia um vestibular específico, né, que não permitia que aos demais. Já tinha havido o processo de seleção e havia vagas sobrantes. Havia vagas não ocupadas, vagas que estavam, que portanto, faltariam alunos a essas vagas, e nós temos, no segmento populacional trans, apenas 0,08% acessam o nível superior. O que a universidade fez no exercício da sua autonomia? Farei um processo, né, com edital público para esse segmento populacional. Para esse segmento populacional. Obviamente, pensar que o Estado brasileiro poderia estar orientado a diminuir desigualdades, a afirmar a diversidade, a empatia com o outro, né? Pensar como é que nós podemos ter uma experiência educacional, inclusive, mais rica do ponto de vista da diversidade, isso não passa por esse governo. Seria muito sofisticado, né, pensar que este governo federal poderia se mobilizar por tais sentimentos. Ele se mobiliza exclusivamente pelo ódio, pelo polemismo conservador, pela necessidade de manter acesa a chama da polarização que aqui está tomando conta do Brasil. E ele intervém. Porque ele manda o MEC, utilizando-se, inclusive, da fragilidade da Unilab, que é frágil, porque o seu reitor é pro tempore, né? Os seus reitores são pro tempores, porque não houve ainda o reitor, em definitivo, eleito. Ele se utiliza dessa fragilidade da Unilab para pressionar para que a própria ela altere e anule o seu processo editalício.
Quando eu tomei conhecimento disso, eu fiquei pensando como atrasados estamos em matéria de educação, ciência e tecnologia frente ao mundo. Veja, em pleno século XXI, sob o desígnio, né, e o ditame de uma Constituição republicana que acaba de completar agora vai completar 31 anos, no outubro próximo, temos um chefe de Estado e chefe de governo que governa pelo Twitter, uma rede social de 140 caracteres, e determina intervenções em razão da polêmica conservadora que o fez presidente. Como os seus indicadores de popularidade decrescem, ele tem que manter necessariamente... Eu estou desnudando isso para o nosso telespectador. Por que Bolsonaro age como age? É porque ele pensa assim, talvez ele até pense assim, ele precisa fazer isso para manter acesa a polêmica conservadora que o levou à presidência da República. Porque ele não tem proposta para o país, ele não tem proposta para a economia, ele não tem muito menos proposta para a universidade pública. Ele quer, ao contrário... Na mesma semana, deputado Fernando, em que ele faz isso, ele apresenta, através do Ministério da Educação, um programa chamado Futurice, que, na verdade, é um passado. Ele quer desmantelar a rede de universidades públicas para entregar, sobretudo, ao empresariamento da educação, né, o filão do ensino superior. Ele quer desmontar a universidade pública brasileira. Anísio, quer desmontar a universidade pública brasileira. Portanto, eu queria aqui me solidarizar com a comunidade acadêmica de docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes da Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira. Um projeto inovador, Eu tenho imenso apreço e respeito àqueles que fazem o projeto da Unilab. A tentativa de irmanarmos-nos, né, aqueles países em língua portuguesa em torno de um empreendimento universitário. Os países do PALOP, os países falantes de língua portuguesa, em torno de um empreendimento universitário. Inovador, uma imaginação criativa, mas que agora é aviltado na sua autonomia, é achincalhado na sua autonomia pelo Twitter do presidente que não tem projeto para a educação do país, para o ensino superior, para a pesquisa e tecnologia. Eu tenho pena do momento histórico que nós estamos vivendo. É lastimável. Um país com as potencialidades que o Brasil tem, que poderia notabilizar-se como um país da sustentabilidade, da diversidade, da luta contra a desigualdade, a luta pela inclusão social, a luta pela inclusão econômica, nós temos um chefe de Estado que nos envergonha. E pior do que isso, ele rasga quaisquer valores republicanos. Essa chacota que ele fez com a diplomacia brasileira de tentar indicar o filho para um dos postos mais complexos para a diplomacia brasileira, não é qualquer um da diplomacia brasileira. O concurso para o Instituto Rio Branco é um dos concursos mais difíceis do Estado brasileiro. E mesmo aqueles que passam por esse concurso, não é qualquer um que pode sentar à cadeira de embaixador dos Estados Unidos. E ele vai e coloca o filho, porque o filho teve cursinho de inglês, rasgando a diplomacia brasileira. É uma vergonha para esse país, para a história desse país, ter um chefe de Estado que ele desonra valores mínimos republicanos. Fez agora na Unilab mais uma vez. Portanto, eu queria me solidarizar com a Unilab, dizer aqui da necessidade de fortalecermos o dia 13 de agosto como um dia nacional em defesa da educação. Concluo com isso, deputado Fernando, porque nós precisamos defender a educação nacional em todos os níveis, né? A educação básica, a educação fundamental, a educação média, a educação superior. Me lembra aqui o presidente Anísio, do dia 13 de agosto, o dia de paralisação nacional em defesa da educação. E eu queria me solidarizar com a Unilab, solidarizar com a comunidade de pessoas trans, que já estava se inscrevendo para o edital. Né? E queria dizer que nós não podemos... Me permita, deputado Fernando, um grande pensador humanista
Manuel Castells esteve há pouco no Brasil e disse que o Brasil vive uma ditadura sutil. As ditaduras, elas não chegam de pronto, elas não chegam de arroubo. Elas vão se constituindo sutilmente. Todo dia, o governo federal, ele destrói alguma garantia constitucional. É assim que as ditaduras elas vão se consolidando. Vamos lembrar que a ditadura civil-militar, em 64, o ponto mais duro que foi o AI-5 foi em 68, mas de 64 a 68, né, ela foi paulatinamente restringindo direitos e garantias. É o que está por acontecer aqui agora no Brasil, e queria concordar com essas palavras do Manuel Castells. É um processo de autoritarismo que vai se consolidando. Portanto, eu queria aqui, de pronto, me solidarizar com a comunidade da Unilab, a Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira, que foi aviltada na sua autonomia. Queria me solidarizar com a comunidade de pessoas trans e dizer que é um imenso desafio, né, garantir a todas as pessoas o acesso à educação de qualidade. E nós temos que reconhecer que há pessoas que, por sua condição de raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, não têm o mesmo acesso porque a homofobia, a transfobia, né, as expulsa das instituições. Num ato de imensa, né, empatia, de democracia, de combate à desigualdade, a Unilab tinha feito este edital para agregar pessoas que, historicamente, são alijadas dos processos de ascensão ao ensino superior. Portanto, em defesa da Universidade Pública Brasileira, em defesa da sua autonomia. E, por fim, eu queria dizer que é absolutamente imprescindível respeitar a comunidade universitária brasileira para que ela, ao escolher os seus reitores, que o chefe de Estado do Brasil garanta, estamos todos, né, perseguindo a consolidação da democracia no ambiente universitário brasileiro. Eu quero dizer sobre tudo isso, que há pouco passou pelo processo de escolha do seu reitor, a Universidade Federal do Ceará restou vitorioso com amplíssima margem de aprovação o professor Custódio, e, obviamente, queremos também aqui que seja respeitada a vontade majoritária da comunidade universitária. Então, em defesa das universidades públicas brasileiras, em defesa da sua autonomia didático-científica, em defesa da sua democracia, em defesa da sua comunidade, em defesa de um projeto de inclusão pelo fim da segregação, em que a educação, o acesso, a permanência e o acesso à qualidade sejam garantidos e promovidos, reconhecidos a todos e a todas. Muito obrigado. A presidência toma ciência do